Computador novo? O que é que deves comprar? Infelizmente, a única resposta que eu tenho é: depende. Se escolhes um desktop ou um laptop, ou seja, um portátil. Bom, o desktop, ou seja, o computador de secretária, normalmente fixo, é um bocadinho mais fácil de melhorar, de aplicar algumas melhorias, mais memória RAM, mais disco, substituir a placa gráfica ou outros componentes. O portátil, bom, é portátil, é verdade, é uma vantagem, mas depois, por outro lado, é limitado na possibilidade de aplicar melhorias daquele tipo, ou seja, os tais upgrades. Por exemplo, aumentar a capacidade de RAM, alguns portáteis não permitem, aumentar o espaço de armazenamento da memória interna ou até trocar a placa gráfica ou outro componente avariado. Num portátil será importante descobrir se há possibilidade de incluir mais memória principal, a memória RAM, ou até mais memória secundária, SSD ou HDD. Mac ou Windows? Bom, no sistema operativo, o Mac da Apple, o Macintosh, parece um bocadinho mais íntegro, talvez melhor pensado. O hardware foi preparado para o software e vice-versa, ou seja, o software também foi preparado para o hardware. No Windows, bom, o software é um bocadinho mais barato e existe mais software para o Windows. A instabilidade do Windows, a meu ver, tem melhorado, ou seja, tem-se reduzido. Eu utilizo o Windows 10 e já não me lembro da última vez que vi o Blue Screen of Death, ou seja, aquele ecrã azul que aparecia quando dava uma coisinha má ao Windows. Agora, a CPU, que tipo de processador? Bom, a CPU, o processador, é o cérebro ou o comandante do navio, é o cérebro do computador. São duas as marcas principais, Intel ou então AMD. No caso da Intel, por exemplo, temos designações de processadores como i3, i5, i7 ou i9, ou então uma inferior ao i3. No entanto, quanto mais alto o número, maior é o desempenho. De qualquer forma, é possível encontrar um i5 mais performante que um i7. Tu é que terás de analisar o tipo de trabalho que irás dar ao teu computador. Por exemplo, serão multitarefas simples, como aplicações de produtividade, tipo Office e navegação online enquanto ouves música? Se calhar chega a um i3 ou um i5, ou até inferior a i3. Vais fazer edição multimédia, editar imagens, editar vídeos? Se calhar um i5 ou um i7. Ou vais fazer edição de vídeo a sério ou até gaming? Talvez um i5 ou i7 um bocadinho mais potente, com placa gráfica dedicada. Este website aborda um bocadinho das diferenças entre cada um dos tipos de processadores, o que é isto de core, de núcleos, e depois indica quais é que são as diferenças entre eles e depois logo verás se vale a pena ou não subir um bocadinho a categoria entre i5, i7, i3 e o i9 talvez. O link para este site está na descrição deste vídeo. Se por acaso tiveres dúvidas entre dois processadores, eu normalmente tenho dúvidas até entre vários, podes ir ao site da marca do processador e colocar aqui a referência do processador. E depois poderás comparar as características de um com o outro. Por exemplo, este aqui. Vou adicionar à comparação. E agora vou colocar aqui um outro, que é um outro processador típico de portátil. Bom, é um i7 para portátil. Portanto, não é dos i7s mais poderosos que existem, ou mais performantes. E depois aqui poderás comparar as várias características entre cada um deles. Quando é que foi lançado, a litografia, núcleos, a frequência a que trabalham, a memória cache, mas sobretudo a frequência. Como se trata de um i7, tem uma frequência turbo. Agora começamos a ver muitos processadores AMD ou Intel. Segundo aquilo que tenho lido na imprensa digital, os processadores da AMD até têm tido bons resultados. Mas por agora ter um PC com Intel poderá valorizá-lo caso queiras vender o computador no futuro. A placa gráfica serve para gerar ou criar imagens. É o computador que trata disso. Se forem portáteis finos, normalmente as placas gráficas resultam num computador um pouco mais ruidoso. Mas é útil para jogos eletrónicos, ou seja, a placa gráfica tem o objetivo de criar imagens. Por exemplo, um vídeo é uma sequência rápida de várias imagens, normalmente acompanhada com um áudio. A placa gráfica pode ser então dedicada, se for externa ao processador, ou então integrada, se vier incluída no processador. No meu caso, no meu computador, a minha placa gráfica é integrada e eu vou aqui demonstrar o trabalho que ela faz. Vou chamar para isso aqui o meu gestor de tarefas e tem aqui a carga de trabalho que a GPU vai fazer agora. Vou chamar o fotografias, porque para além de manipular fotografias, também permite editar vídeo
Vou aqui pegar num vídeo já criado. Agora vou aqui adicionar alguns efeitos. E, por exemplo, os balões. Vou esticar aqui para ocupar todo o filme. E se eu agora começar a fazer uma animação, começamos a ver aqui do lado esquerdo muito trabalho da minha placa gráfica, sobretudo aqui na composição de vídeo e no processamento de vídeo. Houve aqui uns picos de processamento. Portanto, se fizeres edição de vídeo, muita edição de vídeo, ou então com um vídeo com muita qualidade, pondera bem, porque deverás ter de escolher um computador com placa gráfica. Depois a placa gráfica também é utilizada para criar as imagenzinhas do Windows, ou seja, estas janelas. Agora estou aqui a manipular janelas e depois vejo que também há aqui algum trabalho da minha GPU. Este website também aborda a novidade que existe da Intel há relativamente pouco tempo. A Intel anunciou que vai lançar uma nova geração de processadores, onde indica que a placa gráfica integrada vai ter o dobro do desempenho da placa gráfica anterior, da geração anterior, ou seja, a geração 11 vai dobrar o desempenho da geração 10, no que diz respeito à placa gráfica. O link para este site deixo também na descrição. Também é importante a memória RAM, onde ficam guardadas as aplicações em execução. Neste momento tenho estas aplicações todas, para além do Windows, está tudo guardado na memória RAM. Para já, eu tenho quase 8 GB em utilização de quase 24 possíveis. E se eu for buscar mais aplicações, a minha RAM vai ficando cada vez mais ocupada. Ou seja, agora vi aqui uma subida ligeira da utilização, da ocupação da memória RAM. Já vou em 9 GB. Se eu começar a fechar as aplicações, acontece o inverso. Agora, no teu computador, se tu executares o gestor de tarefas e vieres espreitar o desempenho da memória RAM, se o teu gráfico estiver muito próximo do topo, estás a chegar ao limite do computador. Eu, por exemplo, há uns tempos atrás era impensável que eu só tinha 8 GB disponíveis. Entretanto, como tenho duas ranhuras, tinha uma disponível, coloquei mais um DIMM, mais um módulozinho de RAM e consigo agora ter algum conforto na utilização da memória. E porquê que é importante mais memória? Porque as aplicações vão sendo atualizadas, o próprio Windows vai sendo atualizado, traz mais funcionalidades e traz mais complexidade. Não só o Windows, como muitas aplicações que eu tenho instaladas que vão sendo atualizadas. Eu diria que o aceitável será 8 GB de memória RAM num computador novo. O mínimo aceitável. Por último, a memória interna. Antigamente um computador vinha com HDD. Agora grande parte deles já vem com SSD, que é a mesma tecnologia de uma pendrive. É um tipo de disco de unidade de memória muito mais rápido e mais robusto, que pode fazer milagres por um computador antigo. Mas dentro do SSD poderás ter a interface SATA ou a interface NVMe. A NVMe é bem mais rápida que a interface SATA. São um pouco mais caros também. Espero ter ajudado. Adeusinho. Até breve.